A paz, queridos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mente Aberta para Elas. Meu nome é Meu Fernanda nome é Andressa. e hoje nós estamos com a ilustríssima convidada Sônia. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, queridas? É muito prazer, uma honra estar aqui. Meu nome é Sônia, eu sou casada com o Wellington, tenho 42 anos, sou mãe de 3 filhos, um veio aqui comigo, que é o Samuel mais novo, o Isaac e o Kevin, um de 19 e o outro de 13. Congrego na igreja Viver Church e trago um abraço da pastora Thaís para vocês. Ah, ela é uma Ficou querida. muito feliz quando eu falei que ia vir aqui. Ela falou, manda um abraço para as meninas, fala que eu amo o podcast e vou assistir. E ela vai vir aqui ainda, viu, pastora? Top, Ó, tô de amém. zóio. Ela é maravilhosa, Ela tem muita é. coisa de Deus ali para ser Mulher derramada. abençoada. Ela Ela é. é uma graça, essa pastora. é. Faz tempo que você tá lá na Viver? Não, faz pouquinho tempo, mas faz muito tempo que eu conheço eles. Mas faz assim, desde janeiro desse ano, 4 meses, 5 meses. Mas estou muito feliz, graças a Deus, encontrei É uma bênção, eles né? e tô lá fazendo parte daquela Faz quanto família. tempo que você é evangélica? Que eu sou evangélica fazem 20 anos, graças a Deus. E o que você fazia antes de conhecer a Jesus? Bom, antes de Como que era a conhecer sua Jesus, rotina de vida? A minha vida era bem horrível. Antes de eu conhecer Jesus, eu era usuária de droga. Então, era muito difícil a minha vida. Foi assim, vou falar um pouquinho assim do meu começo, assim, da minha vida. Quando eu nasci em uma família que, sabe essas famílias de pessoas que bebem? Só que pessoas que não têm problema com a bebida. As pessoas bebem, mas trabalham, pagam suas contas, vivem a vida e tal. E eu cresci nessa família aí que todo mundo bebe, final de ano, feriado, a gente se encontrava e sempre era churrasco com muita bebida e tal. E para eles não teve problema, entre aspas, né? Porque a bebida é sempre um problema. Mas aí, tipo, eles conseguiam levar a vida deles e tal. E eu fui crescendo ali, né? Achando normal e tal. Quando eu tive uns 12, 13 anos, comecei a tomar um golinho no copo de um golinho no copo do outro, porque sempre na minha casa tinha. E aí eu fui me envolvendo com álcool. E eu creio que, assim, da minha geração para cá, piorou, né? O adolescente, se ele tiver contato com álcool, ele vai mergulhando, ele vai descendo ladeira abaixo. Hoje em dia tudo é mais fácil, né? E é muito horrível. E aconteceu comigo. Aí eu comecei a beber com eles, né, em casa e tal. Mas Só porque que- você gostava ou pra suprir alguma Não, falta? porque eu achava legal, porque todo mundo bebia e a Era minha só por geladeira status. tinha e todo mundo se divertia tanto, a minha mãe, as minhas tias, meu pai, a É família aquilo da que minha você mãe vê dentro toda. de casa, você achava normal, né? É E normal, vivia. a gente era uma família que bebia e tal. E eles também, por eles beberem, eles não viam problema. Na filha adolescentinha beber. Criança, né? Porque 13 anos beber era um absurdo. Mas aí, como eles estavam distraídos, né? Aí eu comecei a beber. Só que aí tem a escola, né? Tem as companhias, o bairro que a gente mora, muita coisa influencia, né? Aí eu conheci a droga. E eu penso, né? Por causa da bebida, eu acho que eu tive uma coragem a mais para experimentar a droga. Uma coisa que você já tinha curiosidade ou não? E não que eu tinha curiosidade, mas assim, é que era comum no meio que eu vivia. Então, aí desperta curiosidade, mas eu não tinha esse plano assim, nossa, não vejo a hora, né, de conhecer e tal. Mas não, o bairro é complicado, as escolas do bairro são complicadas, né? Que Deus cuide das escolas, que Deus cuide dos nossos filhos nessas Então, o seu escolas. primeiro contato com a droga foi na escola. Foi com os amigos da escola. E aí eu conheci a maconha, e aí com os amigos do próprio bairro, comecei a usar cocaína, e aí foi passando o tempo, até que com 16 anos eu conheci o crack. Mas isso seus pais não sabiam. Não sabiam. Ah. Para eles achavam que estava tudo bem, porque aí eu ainda levava a minha vida social, trabalhava, tal, estudava, e aí eu conheci o crack. Mas aí a minha vida foi ladeira abaixo, sabe? Foi descendo. E aí, a partir de quando eu conheci o crack, aí já não tinha mais como esconder esse relacionamento com a droga, porque é uma droga muito forte. Então, ô Sônia, mas deixa eu te perguntar, o que te levou a usar o crack? É porque as outras drogas já não faziam mais efeito? Ou foi curiosidade? Aí você vai querendo usar coisas diferentes.
Porque fazer efeito faz. Mas a pessoa que usa droga, ela vai querer uma mais forte. Uma mais forte. E aí chega nessa mais forte. E essa mais forte, que é o crack, ele te vicia muito rápido. E aí, até por algum tempo, assim, você consegue usar, sair, passar uma noite inteira na rua, voltar para casa de manhã, tomar um banho e ir trabalhar. Mas aí vai chegando uma hora que vai ficando insustentável. Aí o seu dinheiro, que nem no meu caso, que eu trabalhava de empregada na casa de uma moça lá no Bosque. O meu dinheiro começou a não dar mais. Eu trabalhava o mês inteiro, aí pegava no dia de receber o pagamento, eu recebia o meu salário todo, gastava no dia, e depois demorava mais todo um mês inteirinho para eu ganhar outro dinheiro. Você gastava o seu salário inteiro em um dia. E seus pais não sentiam falta nessa questão? Sentia, porque aí eu já comecei a sair muito e voltava tarde e eu saía do meu trabalho. E aí foi muito, muito ruim, porque ficou tudo agravado. Eu bebia, mas aí eu conheci a maconha e juntou com a bebida, conheci a cocaína, juntou com a bebida e com a maconha, conheci o crack, juntou com o crack, com a bebida, com a maconha, com tudo. Então, virou uma coisa... Não tinha limite. Não tinha limite. E aí eu tava tipo homem. Sabe quando o homem sai do trabalho, esses homens que passam no bar? Eu saía do trabalho, passava no bar para jogar bilhar e tomar umas doses de pinga. E depois ali encontrava pessoas. Isso e aí com a gente quantos saía anos? pra usar. Com 16 anos. Bem novinha. Aí encontrava um ou outro, aí a gente saía para usar. Eu voltava para casa de ter saído 7 horas da manhã para trabalhar. Voltava para casa 3h30, 4 horas, 5 horas da manhã. Mas e seus pais não tinham controle? Não, aí eles estavam chocados já. Aí nessa época minha mãe já estava chocada. Tipo, você não obedecia? Não tava obedecia e mentia muito e contava cada vez uma história diferente. Não, mãe, eu tive que passar na casa de fulano, de Beltrano. E a minha mãe, ela era faxineira. E ela era muito ocupada para ajudar a cuidar da casa. E o meu pai era alcoólatra, né, nesse auge. Então, o meu pai, por mais que ele ajudava a cuidar da casa, ele era bar. Ele saía do trabalho, bar, gastava muito dinheiro com bar. E minha mãe trabalhando mil vezes. Cada dia ela tinha uma faxina diferente. Então, ela não tinha, assim, muito tempo. Ela chegava tarde, pensava, cadê essa menina? Meu Deus, Eu chegava, às vezes ela me batia, aí eu ficava em casa, aí amanhã eu tinha que sair para trabalhar de novo, aí eu saía, e aí eu voltava, aí chegava no fim de semana, tinha churrasco na minha casa, aí todo mundo bebia junto, e aí era muito legal, aí esquecia um pouco do problema, aí eu saía, já lembrava do problema, aí às vezes eu não podia sair, aí eu pulava a janela, e aí foi virando, assim, sabe? Um ciclo vicioso. Um problemão. E aí a minha mãe começou a ficar em choque, começou a ficar horrorizada. E aí eu comecei, assim, porque o usuário de droga, o dinheiro dele não é suficiente, né? Então, isso que eu ia perguntar, que nem você falou assim, que você trabalhava o mês inteiro e gastava em um dia. Em um dia. E os 29 dias restantes? Aí era assim, eu pegava dinheiro da carteira do meu pai. Eu vendia as minhas coisas. Eu não tinha mais quase nada de roupa. Minha mãe comprava e eu vendia. Era um problema. Era aquele ciclo. E era uma dó, porque eram roupas caras na época, né? Eu dizia que o meu estilo era estilo de roupa de skatista. E a roupa de skatista era muito cara. E aí eu vendia por R$20 uma calça. Minha mãe tinha pagado 200. E era muito horrível. Só que não era só isso. Aí tem roubo, tem um monte de coisa mais horrível que o viciado faz aí. Que você chegou a fazer. Dinheiro, que eu cheguei a fazer. Chegou até a roubar. Roubar, me prostituir. Foi muito terrível. Aí, e tal. E eu trabalhava ao mesmo tempo disso. Aí chegou uma época, né? Que a minha mãe foi percebendo, foi ficando chocada e me batia, porque eu sou da época da mãe que corrigiu o filho batendo. Tomei altos coros. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, a minha mãe me bateu uma vez. Ela começou a me bater, porque aí eu já era do tamanho dela, né? Só que eu não reagia, porque, misericórdia, eu vou reagir mãe, né? contra a minha mãe. Mas a minha mãe começou a me batendo com um rodinho inteiro. Começou a pegar o rodinho e dar na minha cabeça. Lá na casa lá que a gente mora lá na Alvorada. E a minha mãe começou com o rodinho. Minha mãe terminou com um pedacinho de pau desse tamanho. Batendo assim, correndo atrás de mim em volta da casa. Tadinha. E você nem sentia, né? Meu Deus, eu correndo assim. Que horror.
Mas foi tão bom, gente. Desculpa. Foi tão bom porque assim, essa indignação dela, esse não aceitar dela, foi o que um dia lá na frente ia gerar em mim, sabe? Essa intenção assim de, poxa, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida e tal, sabe? Mas era bem complicado. Você ficou quantos anos usando? Eu fiquei... Hoje faz mais tempo que eu tô sóbria, graças a Deus, do que o tempo que eu fiquei. Mas eu conheci a droga com 13 anos até 23. Foram 10 anos. Uns 10 anos. E como que você conheceu o amor de Jesus? Então, foi maravilhoso, gente. Foi demais. O Senhor, ele é muito lindo, né? E assim, quando... Eu creio que é a palavra que fala que o Senhor, ele cuida de nós, ele tem planos para nós desde o ventre da mãe da gente. Isso é muito real. Quando a gente nasceu, a mãe frequentava igreja evangélica. Lá na Vila Pereira, a gente morava na Vila Pereira. E era uma fonte da vida, mas era comunidade cristã, a fonte antigamente. E aí a mãe não era católica, né? Então ela apresentou a gente. Uhum. Aí eu creio que já tinha esse vínculo aí com o Senhor, de pequena. Aí a minha mãe falou... Aí eu trabalhava na casa... Né, numa mulher que eu trabalhava, que ela é minha amiga até hoje, ela era crente. A Iris, uma benção, como que Deus usou ela para me abençoar. Eu trabalhava na casa dela. E a Iris começou a perceber, porque, tipo, eu dava muita mancada. Eu só não roubava a casa dela e nem a minha casa. Assim, eu pegava dinheiro do meu pai, porque eu pensava, o meu pai tá gastando com bar e fervendo, então o dinheiro do meu pai pode ser dividido comigo. Mas eu pensava, a minha mãe não, minha mãe é santa, coitada, minha mãe tá trabalhando, meu Deus. E o meu trabalho não, porque eu precisava do meu trabalho, e eles confiavam tanto em mim, e eu me sentia muito honrada. Aí, só que eu comecei a dar mancada na casa da Iris. Tanto que teve um dia que eu tinha chegado 6 horas da manhã e minha mãe, você vai trabalhar? Bah! E aí eu tomei banho e fui. E eu cheguei tão cansada. Aí eu passei na matinha do bosque, porque ela morava no bosque, fumei um cigarro de maconha, cheguei na casa dela e a Iris era assim, ela falava, eu chegava na casa dela, ela me ligava, você chegou? Tá tudo bem? Olha, eu fiz bolo, fiz pudim, fiz não sei o quê. Ela era muito cozinheira. E ela me ligava para falar para eu comer. Ela queria que eu comesse. O prazer dela era ver a gente comendo lá na casa. E eu já chegava pronta para comer. Então, aí eu chegava lá, cheguei na casa dela. Mais um dia, era um sábado. Morrendo de fome, exausta, comi, sentei na sala para comer e assisti TV enquanto eu comia, 7 horas da manhã. Acabei de comer, me deu um sono, eu dormi ali no sofá na casa da patroa, normalzinho. Dormi ali, aí ela chegou. Ela chegou, tipo, eu dormi 7 horas da manhã, ela chegou 11 horas da manhã. E eu tava dormindo ainda. E ela era muito maravilhosa. E ela já tava percebendo que eu tava usando droga. Aí ela chegou com a mãe dela, e elas são minhas amigas até hoje, eram amigas da minha mãe. Aí ela chegou com a mãe dela assim... Abriu a porta, assim, viu a casa de ponta cabeça. E eu, assim, acordando do sofá, assustada. Ela olhou assim, aí a mãe dela falou assim, Iris, você lembra que você tem que comprar uma coisa lá que você esqueceu na loja? Eu lembro, mãe, eu lembro. Ô, Sônia, depois nós volta, tchau. Fecharam a porta e saíram. E aí eu falei, meu Deus, assustei e morri. Arrumei a casa dela em 1 segundo. Daqui 1 hora ela voltou, a casa tava um brinco. E ela fingiu que não tinha acontecido nada. A mãe dela foi sábia. Nossa, ela foi maravilhosa. Aí, no outro fim de semana, o que ela fez? Chegou na minha casa com o marido dela. E ela chegou assim, a gente estava em casa, ela já chegou entrando assim, com aquela autoridade do Senhor. Ela falou, Sônia, hoje você vai contar para sua mãe que você está usando droga e você vai parar. E eu falava assim, não, Iris, não. Mas ela sabia? Ela sabia. Você tinha contado Eu pra não ela? tinha contado nada. E ela chegou na minha casa, hoje você vai contar para sua mãe. E eu, não. E ela falou, você vai, dona Cida já foi chegando, já foi... Quase cocô, né? Sua cara, ai meu Deus, eu, ai, socorro. não, por favor, não, ai, minha mãe. Eu quero falar uma coisa pra senhora. Por livre Eu tive espontânea que pressão. confessar, foi horrível. Do nada, assim, Eu não sem tinha a preparar. menor intenção, do nada. Aí ela chegou, dona Cida, a Sônia tem uma coisa pra falar pra senhora. Aí eu falei, Ela te levou lá na sua casa? lá na minha casa. Ela chegou entrando na minha casa, porque ela tinha muita intimidade, amiga da família. Aí a minha mãe entrou pra dentro e chamou minha mãe e tal. E dona Cida, a Sônia tem uma coisa pra falar. E eu assim, olhando pra minha mãe. Nossa. Falei, mãe, eu tô usando maconha. E não é só isso. Mãe. Mas eu era uma nóia já. Só que eu falei de maconha que eu pensei,
Não precisa falar tudo pra mãe, que a minha mãe não tá preparada. Não precisa. Aí falei assim, mãe, eu tô usando droga e eu quero ajuda. Tudo mentira, eu nem queria ajuda. Falei, minha patroa também que me impressionando. Eu não quero nem parar. Aí eu falei pra ela, mãe, eu quero ajuda e tal. E aí ela, meu Deus, minha mãe ficou em choque, coitada. Minha mãe é do sítio, né? Quando era jovem, Mas nem sua mãe não pensava em desconfiava? droga. Então, não, porque a minha mãe bebia. E eu bebia junto com a minha mãe. Então, eu ficava bêbada e o meu olho ficava vermelho por causa da cerveja. E eu falava que era por causa da cerveja. E passava batido. E eu falava que eu queria sair, porque era época que tinha baile no Grêmio, baile aqui, lá, um monte de lugar. Então, a gente ficava, eu falava, mentia muito. Era muito horrível essa parte. Aí, contei pra minha mãe, aí a Iris tal... Beleza, falei pra minha mãe, falei, preciso de ajuda. Tive que começar a procurar ajuda sem querer. Aí, sem querer, eu descobri que aqui em Matão tem um órgão que chama Amor Exigente, que trata de droga. Que nem o Alcoólicos Anônimos, que trata de bebida. Uhum. Tem um órgão aqui que chama Amor Exigente. Aí eu soube que tem esse órgão e comecei a frequentar lá. Porque eu precisava dar andamento nesse arrependimento aí que eu tava com a minha mãe. Que você não queria fazer. E aí eu soube desse Alcoólicos Anônimos, do Amor Exigente. Falei, mãe, tem um lugar, eu queria frequentar com a mãe e tal. E vamos. E aí, Mas você fez isso por causa da sua patroa ou pra não chatear mais sua mãe? Pra não chatear mais minha mãe. Porque eu já Entendi. tinha confessado, então eu pensei, como que eu vou falar uma coisa dessa pra ela e só? Eu uso. E agora ela tá com essa informação e ela que engula isso. Não, eu uso, mas eu nem queria. Eu falei pra ela que eu odiava. Mas o senhor estava trabalhando, sabe? Aí a minha mãe, nesse tempinho, a minha mãe falou assim, Sônia, eu tô vendo que eu tô bebendo, que você tá bebendo mais do que eu. Então, ela falou assim, eu preciso que você pare. Então, para eu ter autoridade para falar para você parar a partir de hoje, foi tão lindo isso. Ela falou, a partir de hoje, nunca mais eu coloco um gole de bebida na minha boca. E ela falou assim, e por causa de mim, eu não quero que você bebe, porque a sua mãe não bebe mais, então eu não quero mais que você bebe. Mas ainda ia demorar muito para eu parar, mas foram acontecendo coisas assim, sabe? Tão especiais assim, tão marcantes para mim, que foi transformando assim a minha mente. Aí logo assim, vamos supor, eu parei com 23, eu estava mais ou menos com uns 20 anos, a minha mãe conheceu Jesus. E eu já estava assim nesse processo aí nesse amor exigente. Aí são reuniões com as pessoas, com os drogados assim numa sala, com 2 ou 3 pessoas fazendo palestra e a família em outra sala com outras pessoas falando para a família como que eles agem, o que eles têm que fazer e tal. E aí, cada vez que eu ia nessa reunião, a minha mãe descobria coisas do meu comportamento e identificava na droga. E ela voltava, por isso que você fica usando colírio, por isso que você não sei o que lá. Eu pensava, meu Deus, esse negócio está acabando com a minha vida. Nossa, que loucura. E aí Ficava foi mais difícil ainda pra mais você usar difícil e disfarçar. E aí começou a estreitar. Começou a ficar muito difícil para mim E usar. você ficava com raiva? Então, eu não ficava com raiva, porque eu pensava assim, coitada da minha mãe, caraca. Porque ao mesmo tempo que eu estava usando droga, era uma dó, era muito dinheiro. E quando eu chegava assim no traficante para trocar as minhas roupas, eu pensava, caraca, minha mãe ralou para comprar essa calça. Nossa, eu tava com um sapato assim, eu lembro de uma vez que eu vinha vindo do trabalho e tinha uma traficante na rua de cima da minha casa, na esquina. E eu passando assim, ela falou assim, Sony, essa sandália aí? E eu tava com uma sandalinha assim, vindo do serviço. E essa sandália aí, eu achava tão maravilhosa aquela sandália. Ela falava assim, te dou não sei quantos papel, que chamava papel de pedra. Não sei quantos papel. Aí eu falei assim, acha? Eu não vou trocar essa sandália. Imagina, acha? Eu troquei a sandália na mesma noite. Nossa. Aquilo, aí eu cheguei na minha casa, não troco. Mas eu tô sem dinheiro. Mas eu podia fumar uns papel agora. E daqui um pouco eu voltei na casa da mulher e troquei minha sandália. Então era bom e era complicado. Era ótimo, mas era difícil. Aí foi acontecendo isso com a minha mãe. Aí a minha mãe se converteu. Antigamente, agora tem ainda, né? Mas quando o R.R. Soares começou a pregar na televisão,
Minha mãe se converteu e foi para a Igreja da Graça depois. Aí a minha mãe se converteu. E quando a minha mãe se converteu, tudo mudou. Tudo mudou. A presença do Senhor começou a morar na minha casa. E aí eu não cabia mais. Sabe quando era invisível, mas era muito maravilhoso. Eu não. E a minha mãe, assim, ó, era aquela mulher que não ficava assim, que nem eu pego assim no pé dos meninos. Vocês vão pra igreja, vocês vão não sei o que lá, vamos fazer o nosso devocional, cadê a Bíblia de vocês? Minha mãe não fazia nada disso. Minha mãe era demais. Minha mãe só dava glória. Eu pensava, essa mulher, coitada, olha só, gente, o mundo tá caindo na cabeça dela. E ela, glória, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus, dentro da minha casa. E aí ela começou a frequentar a comunidade cristã, ainda que era Fonte da Vida, que depois ia vir ser Fonte da Vida. E aí eu comecei, aí eu pensava assim, minha mãe falava, vamos comigo no culto? E eu pensava, eu tenho que ir para agradar minha mãe, porque depois que eu chegar do culto, eu falo para ela que eu quero comer um lanche. E ela era muito inteligente, o Senhor deu muita sabedoria para ela. Ela deixava. E eu ficava impressionada. Eu pensava, como pode uma coisa dessa? Essa mulher sabe da minha vida. Essa mulher tá deixando eu ainda me dar R$20 pra me comer lanche. E saber que nem comer lanche, nada. E aí, mas ela deixava. Mas eu creio que essa mulher orava, porque o que o Senhor fez na minha mente foi maravilhoso. Aí eu vinha pro culto com ela e voltava e falava assim, ai, mãe... Mas você ia no culto porque você queria? Não. Eu ia pro culto, morria de sono. Você nem prestava atenção? Não, nem prestava atenção. Eu só percebia que o louvor era maravilhoso. Eu pensava, caraca, que Seu vozes, coração já ardia, que já, coisa né? linda, ardia. Eu pensava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí quando o pastor pregava, eu ficava assim, ó. Porque aí eu já tava com minha mente lá no que eu ia fazer depois do culto e tal. E indo com a minha mãe. Minha mãe ia uma vez por semana e eu ia com ela. Aí chegava sempre, era a nossa novela. A hora que a gente chegava, eu falava assim, mãe me dá dinheiro pra eu comer lanche? Parecendo uma cara de tarde, me comer lanche. Minha mãe dava, eu ia. E aí eu comecei a ir. Começou a acontecer uma coisa assim na minha mente, porque eu conhecia muita gente que usava droga. Tinha uma moça, uma mulher que, infelizmente, ela usa até hoje, gente. A gente fumou crack no mesmo dia, pela primeira vez da nossa vida. Quando eu tinha 16, ela tinha uns 20, mais ou menos. Ela é uns 4, 5 anos mais velha que eu. No mesmo dia. E eu lembro que até quando eu cheguei, o dia que eu fui internar, que eu entendi que eu precisei até internar, porque eu não conseguia parar sozinha quando eu decidi que eu queria parar, eu falei para ela, eu falei, vamos comigo, vamos uma dar força para a outra, vamos lá, vamos colocar nossa cara. Porque para uma pessoa usuária de droga, ela admitir que ela usa droga para os drogados e ela se internar, é a vergonha da vida. É o sem força, é o sem nada na vida. E aí eu falei para ela, chamei ela, falei, vamos lá, vamos nós duas, uma dar força para a outra. Ela, não, eu não preciso. E ela tá até hoje, gente. 20 anos depois. No crack. No crack. Criou os filhos dela. As gravidez dela foram todas dentro, no crack. Fumando pedra com essas crianças na barriga. O marido já morreu há 2 anos atrás. Meu Deus. Fumando. Morreu, ficou tão doente porque não come, sabe? Uhum. E coitada. Mas poderia ser você. Né? Poderia ser eu. Meu Deus, eu penso, Senhor, tem misericórdia dela. E que obra maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. E aí eu frequentava muito a casa dessa moça. Ela e o marido dela eram usuários de droga. Então essa era uma casa onde as pessoas iam para usar droga. Tipo, eles não tinham... Acontece muito isso no meio das pessoas que usam. A pessoa não tem dinheiro, mas ela tem a casa. E é seguro essa casa, porque a droga ela tem muita reação. Então, as pessoas iam lá, tipo, eu tenho R$20, R$50, eu não tenho onde usar, eu vou lá. O preço é colocar para ela e para o esposo usarem comigo. Então, uma quantidade que daria para mim usar a noite inteira vai acabar em 2 horas. Mas eu tenho essa casa com luz, com um lugar para sentar e tal. E a gente frequentava aquela casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou assim que tem que ter um lugar seguro porque a droga traz muita reação. Qual? Que reação que é? Então, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fica muito falante. Tem pessoa que fica com mania de perseguição. Tô falando da reação Isso do crack. Do crack. Do crack. Que fica assim, com mania de perseguição. Tinha um cara que usava droga com a gente, ele ficava se escondendo atrás de mim, pensando que ia chegar alguém ali e ia pegar ele. Era muito louco. O marido dessa menina, ele estralava um olho e ele não conversava mais nada. Essa moça que é minha amiga,
ela perdia o domínio da língua. Era muito feio. E não conseguia falar muito. Então ela ficava assim... Pega! Nossa. Sabe? Parecia um manicômio, gente. Tinha um menino lá, que ele era amigo da gente, ele pegava a faca. E ele colocava essa faca debaixo do braço. E ele tinha certeza que ia chegar alguém a qualquer momento. Então, ele se escondia aqui, atrás da mesa. Aí, ele saía atrás da mesa. Tipo, era a vez de cada um usar, né? Tipo, minha vez de tá usando. Aí, eu tô usando. Aí, eu sento em algum lugar que tem ali e fico ali. Mas como que vocês curtindo. faziam a distribuição? Era um pouquinho de cada e ia entregando? É um monte de papel do tamanho da ponta de um dedo, que custava R$5. E aí, tipo, esse monte de gente, né? Geralmente comprava 5 papel, 10 papel, e aí vai colocando um pedacinho pra cada de quem deu o dinheiro, né? Geralmente todo mundo deu dinheiro e tal. Aí dá um trago aí dá um... Aí cada um dá 2 tragos. Porque sobra uma quantidade para o segundo trago, e aí passa o cachimbo, a latinha, que usava na latinha. E aí vão dando essas reações. Tinha um menino que ele decidia na mente dele que tinha caído no chão. Porque ela é meio que pó, né? Ela é umas pedrinhas, assim. E aí ele ficava colocando na boca. Então, onde a gente tava com ele, o chão era limpinho. Ele comia. Se vocês chamavam ele só pra isso. Dá uma limpada ali. E era muito difícil. A menina, ela tipo, 2 horas, 3 horas da manhã, ela decidia que a mãe dela tava pra chegar. Minha mãe vai aparecer aqui. Minha mãe vai aparecer aqui. Porque ficava todo mundo assombrado, tudo, sabe? Ficava todo mundo louco. Tinha um menino que ficava colocando a língua pra fora. Era cada um com uma loucura. Mas então, aí a pessoa fica dependente de uma coisa que faz mal. Então, mas essa é uma reação, esse é um espasmo do corpo. Mas a mente tá sentindo prazer. E as outras drogas, quais são os efeitos que elas causam no organismo? Então, assim? a cocaína, eu acho que ela é meio que parecida. Porque ela te agita. Só que ela é mais social, assim. Se você usar, tá repreendido em nome de Jesus. A pessoa que usa cocaína, ela sai, ela vai num show, num clube, e ela dança, e ela conversa, e ela bebe. A maconha também, ela fica mais paradona, né? Mas ela ainda lida com a vida. Agora, o crack, a pessoa quer se isolar. Pelo menos no meu caso, no caso da galera Então, que eu andava. nas outras não tem essas alucinações? Tem, um pouco sim. Tem? Tem, dependendo da quantidade que você usa de cocaína, eu acho que chega uma hora ficar doido. E aí as pessoas ficavam assim, cada um nessa reação. Teve uma vez que a menina falou assim, vou contar só isso engraçado e eu já volto pro sério. Ela ficava assim, minha mãe vai chegar! E ela ficava assim, a janela dela, ela morava no fundo da casa. E a janela de casa antiga, assim, tinha uma fresta de 1 milímetro entre a parede e a janela. Ela ficava assim, ó, naquela fresta, dava para enxergar lá na rua. Era um satanás aquela fresta. E ela ficava assim, ó, na fresta, assim, ó. Se passasse um cachorro lá na rua, ela, minha mãe, gritava. E apagava toda a luz. E mandava todo mundo se esconder. Era muito difícil. E o outro catando papelzinho. E o outro assim, ó. O outro assim, e pondo na boca. E o outro com a língua pra fora, assim, ó. Com a língua pra fora. E o outro com a faca atrás da parede. E você? E eu assim, não, mano, caramba, mano, cadê o bagulho? E aí, querendo bagulho, falar o na cara gíria. tava comendo. E o cara comendo tudo que tinha caído no chão, que nem tinha caído nada. Aí ela falava assim, aí um dia ela falou assim, e muitas vezes ela fazia isso. Era um manicômio. Ai, que pecado. Ai, Sônia. Parece brincadeira. Deixa eu ver como Aí teve uma vez que ela falou assim, minha mãe! E apagou toda a luz. Tipo, não importa quem estivesse usando. Ela queria que todo mundo entrasse na loucura da cabeça dela. E vocês entravam? E a gente não tinha o que fazer, porque ela era dona da casa. Ela era muito sistemática. Então ela mandava. Ela mandava. E ela era muito, a personalidade dela é muito forte. E a gente, já falei muito com ela sobre isso. Falei, quando você se converter, cara, você vai trazer muita gente para a presença de Deus. Porque ela é muito decidida. Só que isso tem prejudicado ela, porque ela não sai dessa porcaria até hoje. Ela mas falou a pessoa assim, que tá, tipo assim, drogada, ela também tem uma certa consciência? Tem, conversa. A gente ficava falando do crime, do mundo, da malandragem. Olha, o Dani tá com os olhos estralados. Gente. Dessa história. Ela falou, aí uma vez ela falou assim, né? Minha mãe gritou, minha mãe apagou todas as luzes. E a gente querendo ficar no claro e tal. Entra debaixo da cama, corre debaixo da cama.
E eu namorava com um cara nessa época. Ela mandou esse menino era muito assustado. Ele fumava um trago, ele tinha certeza que ia sair alguém de trás da parede. Nossa, que loucura. Era muito difícil. Ele ficava se escondendo atrás de mim, se escondendo assim, ó. A gente tava sentado assim, ele ficava se escondendo assim, ó. Vamos supor, eu sou aqui, o pedestal. Ele ficava assim atrás de mim, assim, ó. Eu pensava, eu não aguento. E o outro lá. A metade da sala já tava limpa. Aí ela falou assim, corre debaixo da cama! E ele assustou e ele correu pra debaixo da cama. E aí demorou uns 5 minutos ela em silêncio. E eu falava assim, acende a luz. Fulana, acende a luz. Ela chegava no meu ouvido, eu sabia que ela tava, eu pensava, ela vai dar um soco na minha cara a qualquer momento. Eu escutava a boca dela no meu ouvido, tentando falar. E ela ficava assim, ó, no meu ouvido. Nossa, que loucura, gente. Aí, quando ela conseguia, ela falava, cala a boca! Eu pensava, se eu falar, ela vai me bater. Nossa. E aí, chegava um momento que ela desencanava. Ela, não era minha mãe. Aí, o menino, numa vez que ele foi, embaixo da cama tinha muita poeira. Muita, muita, muita. Se vocês verem o jeito que o menino saiu de falei, meu Deus, que vida. E o seu lá pro meio. E eu lá nesse meio. E aí, nessa fase, eu creio que a minha mãe já estava orando demais por mim, porque tudo isso começou a acontecer, tudo isso sempre acontecia. Só que aí começou a acontecer e parecia que só eu estava acordada. E eu não estava mais achando graça daquilo. Então eu estava ali, todo mundo, cada um com a sua loucura, porque isso para eles era bom. Cada um gostando. E eu pensava assim, cara, para de apagar essa luz. Cara, guarda essa faca. Para de comer a sujeira. Para de comer a sujeira. Eu não gostei disso. Sabe? E aí, parecia assim, que o Senhor estava tirando assim as escamas dos meus olhos, sabe? E eu começava a pensar assim, eu tava no auge da loucura, aquele monte de droga, aquele monte de gente, todo mundo ali, pinga pra beber, cigarro pra fumar, que era o prazer Já tava do te drogado. incomodando. Tava me incomodando. Eu começava a pensar assim, o que eu tô fazendo aqui? Nesse meio tempo, você tá indo na igreja, junto com a sua Indo mãe. na igreja com a minha mãe. Essas vezes. Mas essas vezes aí é os R$20 que você pedia do lanche. Os R$20, o meu salário, as minhas roupas, os meus sapatos que a gente roubava na rua. Era uma época que os carros eram antigos, né? Porque 20 anos atrás, não sei se vocês lembram que o carro tinha um vidro assim aqui do lado, que ele mandava um ar. Isso. E aí ele que destravava. Abria, né? Ali era o lugar de quebrar aquilo ali para roubar o toca-fita do carro. E sempre tem quem compra qualquer porcaria que o Noia venda. Então, a gente roubava tudo que tinha dentro do carro, abria o carro. Então, era muito horrível. Aí, eu comecei assim, eu pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu frequentava uma favela que tinha no Balista, muitos anos atrás, não tem mais lá já, graças a Deus. E eu estava lá dentro, assim, dos barracos, eu pensava assim, cara, aqui é chão do lado de dentro, cara, a minha casa é tão limpa. E eu aqui nessa loucura. E Mas aí eu que você comecei. fazia lá? Você ia atrás de droga? Usando, e eu conhecia as pessoas. Então eu ia lá usar na casa de alguém. E também era boca de tráfico. Então eu ia lá, comprava e lá mesmo já ficava usando, porque conhecia o traficante e deixava fumar lá, sabe? Só que aí eu comecei, né? Aí o Senhor foi começando a me incomodar. E aí, como eu já sabia do amor exigente. Esse amor exigente, eles dão uma continuidade no drogado, que eles têm uma clínica. E aí eu comecei a tentar parar de usar sozinho. Eu pensei, vou parar, não dá mais, não tem jeito, eu vou parar. E tal. E aí eu comecei a parar. Eu parava hoje, amanhã eu voltava. Mas eu parava pra mim, sabe? Não falava pra ninguém. Uhum. Mas eu pensava, não vou fumar mais. Chegava no outro dia, 8 horas da manhã, a menina na porta da minha casa, Aninha, vamos lá tomar uma, vamos lá. E eu, pá, vamos. Aí chegava amanhã, vamos. Aí eu entendi que eu não conseguia parar sozinha. Aí eu falei, eu vou ter que me internar, não vai ter outro jeito na minha vida. E aí eu comecei a buscar essa clínica, que é para lá de São José do Rio Preto, em Jaci. Por causa desse amor exigente, que eu já tinha esse contato com eles lá. Isso aí foi o início, então, do seu processo de libertação. Foi Primeiro o início. começou com a ida à igreja, só que sem você ao menos perceber, a minha mãe se sua mãe não te converteu. prendia. Não. Ela te dava total liberdade, só que por trás disso ela tinha uma mulher de oração. Né? E aí eu vejo isso muitos pais às vezes prendem os filhos e
eles acabam crescendo revoltados. E aquilo que os pais não gostariam que eles fizessem, eles acabam fazendo. Eles acabam fazendo. E muitas das vezes aquele pai que senta, conversa, ele não prende o filho obedece. E ela tava te mostrando, assim, você quer ir? Você vai. Mas o Senhor estava trabalhando atrás de tudo isso, né? E foi maravilhoso, porque ela ficava brava, ela não aceitava. Eu chegava fora do horário que ela combinava comigo, ela não deixava eu entrar. Eu tinha que posar para fora, lá na área de casa. E aí, no outro dia de manhã, ela me deixava entrar, mas não me deixava dormir, sabe? Era bem difícil, assim. Mas e ela dando glória. Eu pensava, gente, essa mulher ainda dá glória a Deus, que momento da vida dela. E aí foi indo. Aí fiz 2 meses de triagem lá em Jaci para arrumar essa vaga nessa clínica e consegui a vaga na clínica. Só que aí aconteceu uma fatalidade que ia mudar minha vida completamente, mas ainda assim o Senhor no controle, porque o Senhor é bom, né? Quando eu soube que eu ia internar, que saiu essa vaga da clínica para mim, a minha mãe descobriu que estava com câncer no útero. Por quê? Porque minha mãe trabalhava muito e minha mãe nunca ia no médico. Já fazia 2 anos que ela tinha dor na barriga e não tinha tempo de ir no médico. E aí ela não foi no médico. E aí quando ela foi no médico já era um câncer. E a gente ia saber que o câncer já estava muito alastrado. E mais tarde ela ia falecer rapidamente. Mas aí saiu a minha vaga na clínica e ela descobriu que ela estava com câncer e deu a data de fazer a cirurgia na barriga dela para tirar esse útero aí lá pelos médicos. Aí eu falei para ela assim, né? Eu falei, mãe, eu não vou internar. Eu vou com a senhora para Barretos, porque era lá em Barretos que ela fez tratamento. Eu vou com a senhora para Barretos e eu fico lá esses 2, 3 dias de cirurgia. Eu passo a quimioterapia com a senhora e depois eu interno. Aí ela falou assim, não, Sônia, você vai internar porque você vai me ajudar muito mais se você estiver recuperada. Aí eu falei, amém. Falei, vou. Aí eu fui e aí no mesmo mês já saiu essa cirurgia dela. Ela foi fazer uma cirurgia, Deus levantou uma amiga nossa, ficou com ela lá e tal. E eu fui para a clínica. E aí na clínica, antes de eu internar, eu estava ficando com um cara que estava preso. E quando eu cheguei na clínica, eu trocava carta com esse cara. Fazia um tempão já. E eu falava pra esse cara que eu queria parar de usar e que eu ia ser crente igual minha mãe e tal. Eu tava com os planos de ser crente. E ele falava assim, não, eu também vou ser, eu quero sair daqui da cadeia, eu quero ir pra igreja com você e tal. E o cara só me enganando e eu acreditando, mas eu queria tanto ser crente ainda que esse cara que eu gostava e tudo. Aí fui internar. Eu tinha ido visitar o cara uma vez antes. Tava tão sem noção dentro da droga que eu já tinha até na cadeia. Me envolver com o cara sem ter conhecido o cara. Eu conheci o cara no dia que eu fui visitar ele, trocava carta com ele fazia meses. Fui conhecer ele na cadeia, passei o dia com ele lá. Mas e como que você conheceu ele pra começar a trocar carta? Então, tinha um amigo meu que foi preso. E aí ele veio de saidinha. E ele passou em casa pra pegar uma foto minha com meu endereço. Eu era tão assim, desapegada da vida, que o cara foi lá pegar uma foto minha pra trocar carta comigo, lá da cadeia. Eu falei, lógico. Tá aqui meu endereço, me escreva. A gente se comunica de lá da cadeia, você vai ter uma distração. Você era bem comunicativa, né? As pessoas até da cadeia. Aí esse menino chegou lá e mostrou a minha foto para esse outro menino, que diz que me conhecia, que é um menino que mora no Paraíso. Morava, né? Porque tá preso até hoje, 20 anos depois. Esse cara que já estava preso há uns 3 anos de quando eu fui visitar ele na cadeia, tá preso até hoje, para vocês terem uma base do futuro que esse cara me daria. Nossa. Mas aí, tal, ele foi, não, eu também quero parar e tal. E fui lá essa vez e voltei embora. Quando eu cheguei na clínica, a minha menstruação atrasou. E o dono da clínica é um padre, era uma clínica católica. Porque não tinha o que fazer, eu precisava de uma clínica de graça. Porque minha mãe não foi nem comigo na clínica. Minha mãe falou assim, você vai se tratar e você vai sozinho e você volta de boa. Então, eu arrumei essa clínica. E essa clínica não precisava dar dinheiro, porque é um padre que... Os padres eles ganham muita doação, né? Eles têm essa vantagem. Da prefeitura ajuda, as empresas ajudam. E eles ajudam também, porque me ajudou demais lá. Foi uma bênção. Aí, esse padre também era dono do hospital. Então, a minha menstruação atrasou. Eles me levaram no hospital para fazer o exame no mesmo dia. Já veio o resultado que eu estava grávida. Eu falei, meu Deus do céu, meu Jesus. E o primeiro mês de clínica, grávida daquele cara que tá preso.
Aí eu falei assim, e eu tinha decidido assim lá na clínica. Eu falei, eu vou parar de usar, mas eu não vou parar de fumar cigarro. Porque cigarro não faz mal, não tem problema, não tem loucura, então não vou parar de fumar cigarro. Aí eu soube que eu estava grávida. Eu fui abrir um maço de cigarro no mesmo dia. Olhei assim atrás do maço de cigarro, tava aquele desenho que eu já tinha visto milhões de vezes, um bebezinho todo deformado, fumar na gravidez, prejudica pro bebê, babá. Aí eu olhei e falei, meu Deus, me chocou aquela imagem. Falei, meu Deus, se faz isso com o meu bebezinho, eu não vou fazer isso com o meu bebezinho jamais. Parei de fumar cigarro naquele momento. Aí, naquele mês, eu falei, eu vou ser crente, então. Falei, porque se Deus teve coragem de me confiar uma criança, falei, então eu vou ser mulher para cuidar dessa criança e ter Jesus na minha vida para derramar sobre esse menino que é o meu filho Kevin, de 20 anos, de 19, que vai fazer 20, que é minha vida. Em nome de Jesus, que eu amo aquele menino, que é a coroa a pedra da minha coroa. E ele toca bateria, né? Ele toca bateria, ele é maravilhoso, Kevin. Ele é demais. Aí eu fiquei nessa clínica. Aí foi horrível a clínica, uma clínica católica, uma clínica que podia fumar cigarro, uma clínica que parecia cadeia, com mulheres que vão se internar porque elas fogem de processo de preso. Então, elas têm a alternativa de ou você se trata por causa da droga que você usa e roubou, ou você vai para cadeia. Então, elas escolhem ir para tratamento. E aí, tem gente, tipo, eu que estava lá naquela clínica querendo me recuperar, fiquei convivendo com essas meninas que queriam só passar um tempo lá. Então, foi muito, muito, muito difícil esse período. Fiquei 7 meses lá, vindo para casa de 40 em 50 dias. Meu pai ia, me buscava. E aí, conforme eu vinha vindo, eu comecei a ir na igreja nessas vindas que eu vim. Numa dessas vindas, eu aceitei Jesus na igreja da pastora Alzira, que foi na quadrangular onde eu me converti mesmo. Aceitei Jesus. Aí eu já voltei no gás lá para a clínica. Pensei, agora eu sou crente, nessa clínica católica, que tinha missa todo dia. Aí eu pedi para os freis lá, que a gente era cuidada por monitores e freis. Aí eu pedi uma Bíblia para os freis e comecei a ler Bíblia na clínica. Primeira vez que eu jejuei foi na clínica. Foi maravilhoso lá. E aí a gente ficava nas missas, eu falava assim para Deus, eu falava, Senhor, eu não vou rezar Ave Maria, eu só vou rezar o Pai Nosso, porque o Senhor que é o Pai, e eu não acredito que Maria é toda essa santa que eles falam e tal. E fiz um monte de compromisso com o Senhor e tudo, e fiquei na clínica. E cada dia que passava na clínica, eu entendia mais que eu não queria voltar para aquela vida. Porque a clínica foi tão difícil que eu pensava assim, eu entendo que eu só consigo parar de usar se eu me retirar. Se eu voltar a usar droga algum dia na minha vida, eu vou ter que precisar me internar de novo. E eu não posso mais passar nenhum dia nesse lugar dificílimo. E aí, conforme eu tava na clínica, minha mãe passando pela quimioterapia aqui. Foi tão difícil, gente. Porque minha mãe fazia quimioterapia uma vez por mês. E a minha mãe não sabe ler. Minha mãe passou uma dificuldade, porque ela chamava minha amiga escrevia a carta para mim e ela me mandava a carta. Eu lia a carta dela, respondia a carta da minha mãe. Minha mãe precisava de alguém que chegasse para ler essa carta. E aí o meu pai não lia essa carta, o meu irmão não lia essa carta, ela ficava nas vizinhas. Fulana, você não lê essa carta aqui que a Sônia mandou? Ai, que dó. E eu pensava assim, cara, olha a vida que a minha mãe tá passando, eu quero honrar minha mãe, eu quero ficar com a minha mãe. E a minha mãe fazendo essas quimioterapias durante o tempo que eu tava lá. Aí, eu tava acho que de 7 meses, né? Quase para sair da clínica já. E a minha mãe já estava bem debilitada por causa da quimioterapia, que ela sofreu muito. Aí eu falava pros freis, aí eu pensava assim, chegou um momento que eu falei assim, eu tô boa, eu vou embora porque eu não vou ficar mais aqui e eu não vou recair mais, eu tenho certeza, então eu vou embora, e não vou voltar mais. Aí chamei um frei lá, top, que tinha lá, que era muito legal, aí falei para ele, não lembro mais o nome dele, eu falei, frei, eu não vou mais voltar, eu quero me despedir de você, porque a minha mãe precisa de mim, minha mãe está muito doente, e eu sou mulher, e eu preciso ficar com ela lá, e tal. Aí Deus usou tanto aquele cara. Ele olhou assim para mim, né? Sabe quando o Senhor, assim, toma a pessoa? Ele falou assim, Sônia, você não pode, você tem que voltar.
Ele falou assim, eu sei que você já tá boa, eu sei que você não vai voltar a usar nunca mais, eu sei. Ele falou assim, mas você precisa vir e viver aqui dentro mais esses 1 mês. Ele falou, e depois desse mês você vai ter alta, eu tô te falando. Ele falou assim, aí eu falava assim para ele, então eu sei, eu não vou. E lá tem um processo, 12 passos da sobriedade, eu tinha passado por tudo já. Aí o Frei falou assim, aí eu chorando, falando assim, não, eu vou embora, eu não vou voltar, Frei. Eu só tô te avisando, eu só quero me despedir de você. Aí ele falou assim, eu penso que ele ficou cheio do Espírito Santo naquela hora. Ele falou assim para mim, você precisa da alta que o médico vai te dar. Porque no dia que o diabo vir te acusar, que você não tem esse tratamento terminado e ele vai te dar motivo para você recair, você vai ter essa prova para você falar para o diabo que não tem nada que te faça recair, porque você fez o tratamento certo. Aí eu falei, não adianta, eu não quero, cara. Eu vou embora, eu preciso ficar com a minha mãe e tal. E aí ele chorou, e ele me abraçou, e ele conversou comigo, e eu saí. Fui, meu pai chegou, teve uma cerimônia lá, que todo mês era a cerimônia que tinha pessoas tendo alta, e eu não tive, vim embora, e não consegui ficar em casa, não consegui. Eu falei, meu Deus, e as palavras daquele cara queimando no meu coração, e eu pensava, eu vou ter que voltar, mas eu voltei arrasada. Eu voltei assim, falei, Frei, caramba, meu Deus do céu, eu não posso ficar aqui. Mas eu voltei e eu terminei esse tratamento, sabe? Graças a Deus, peguei essa carta. Eu nem sei onde tem mais essa carta. Mas eu peguei essa carta e saí daquela clínica para não voltar para a clínica nunca mais. E depois desse processo que você teve, tipo assim, seu certificado, né? Assim, eu estou liberta. Você teve alguma recaída? Não. Glória a Deus por não. isso. Como que o Senhor foi bom para mim, gente. Mas foi muito difícil. E é uma guerra eterna. E é a mesma coisa, assim, sabe? Da nossa salvação, da nossa vida na presença do Senhor. Porque eu sou ex um monte de coisa. E mesmo se eu não fosse ex-alcoólatra, se eu fosse uma menina de baladinha, eu entendo que no Senhor, esses lugares não me convém mais frequentar, né? Então, da mesma maneira, eu vigio muito com quem eu falo, eu vigio muito onde eu vou, eu vigio muito quem são as minhas amizades, sabe? Até para vocês terem uma base, depois que eu parei de usar, ontem, foi a última vez que eu sonhei que eu estava usando. Então, o inimigo, ele não desistiu de mim. Ele quer me pegar e ele quer me colocar lá no exato lugar, na sarjeta da onde o Senhor me tirou. Então, eu graças a Deus, eu tomei essa decisão. Aí eu saí da clínica, o Kevin, eu estava de 8 meses, o Kevin nasceu. A minha mãe ficou comigo com o Kevin tinha 3 meses, minha mãe faleceu. Aí foi um choque. Eu pensei, Senhor, eu queria ser crente por causa da minha mãe. Eu queria ser uma mulher de Deus por causa da minha mãe. Mas o Senhor foi tão bom que Ele me deu esses 4 meses, sabe? De tempo com ela para eu me arrepender, para eu pedir perdão para ela, para eu desmentir as mentiras que eu tinha contado para ela. Eu falava, mãe, sabe aquela vez que eu falei para a senhora que eu ia no baile, não sei na onde, era mentira, mãe, eu estava na rua de cima, na casa do traficante. Sabe aquela vez que eu falei que eu peguei esse dinheiro para isso? Mentira, mãe, era para aquilo outro. Me perdoa e tal, sabe? Deus me deu um tempo maravilhoso com ela. Aí ela faleceu. Aí eu olhei assim pro meu bebezinho, falei, Senhor, eu vou cuidar desse bebezinho. E aí eu levantei meu olho, sabe? Levantei meu olho pro céu e comecei a me apaixonar pelo Senhor. Comecei a me apaixonar. E aí a minha mãe parou. Aí Deus me deu a oportunidade de ir no batismo da minha mãe, sabe? Foi maravilhoso. Aí eu continuei na igreja quadrangular, porque minha mãe era da Graça e vinha nessa igreja, batizou na Graça, e eu tinha minha amiga, o pessoal que eu conhecia, que estava indo na quadrangular. Aí comecei a ir na quadrangular, daqui um tempinho, a minha ex-sogra, que era a mãe do pai do meu Kevin, que até então ia casar comigo, esse abençoado, a minha ex-sogra, o Kevin não tinha 1 ano. A minha ex-sogra falou assim, Sônia, eu quero falar com você. Ela falou assim, ó, o meu filho tá com outra já. E ela falou, e essa outra já tá grávida de 4 meses. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não tem mãe, não tem marido, não tem mais nada. Aí eu falei, eu tenho o Senhor na minha vida. E aí eu me apeguei com Jesus, sabe?
e vim para a presença de Deus com tudo. Entreguei meu coração para o Senhor, batizei daqui 2, 3 meses depois da minha mãe ter falecido e segui com o Kevin e segui na presença do Senhor. Aí quando o Kevin tinha 1 aninho, eu conheci o meu marido, que a minha sogra soube que a minha sogra, o meu marido, ele era em 5 irmãos. Só o menino, o mais novinho que não era, os 2 mais novos que não era usuário de droga, porque eles eram crianças. Depois eles cresceram e vieram usar, foram presos, virou um problemão. Mas a minha sogra ouviu falar dessa mulher que era drogada e que tinha saído da droga e que era crente, me chamou para ir lá na casa dela falar de Jesus para o meu marido e para o irmão dele, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sempre usava droga na esquina da casa do meu marido. Nunca tinha visto ele na minha vida. Aí cheguei o pessoal da igreja lá na casa dele para falar de Jesus para eles, convidar eles para ir para a igreja. Ele estava jurado de morte já, porque já tinha usado droga dos traficantes que ele vendia. Aí cheguei lá, olhei assim, ele saiu de lá de dentro, pensei, nossa, que moço bonito, que dó, coitado, que usa droga, coitado. Aí conheci ele, começamos a falar de Jesus, e ele começou a melhorar, começou a aceitar. Ele foi o único da família dele, dos 5 irmãos. No meio dessa caminhada, um irmão morreu de HIV, porque não parou de usar, e saiu fazendo programa com uns homossexuais aqui de Matão que tem HIV, e pegou, e não se tratou, e faleceu. Aí meu marido recaiu 4 vezes. 4 anos seguidos. Ele com você? Comigo. E como foi pra você ver, tipo assim, ele recaindo e você se mantendo firme? Foi uma confusão de sentimento, porque eu pensava assim, eu não compreendia muito como que ele não podia se manter firme na decisão, porque eu pensava que, como eu consegui, todo mundo conseguiria. E aí é um erro, porque ele é diferente, né? Ele teve outra vida, né? Ele veio de outro segmento, ele sente outros sentimentos, então ele teve a vida dele e ele recaiu esse tanto de vezes. E aí eu pensava assim, só eu vou entender o que esse cara sente, a luta que esse cara tá passando para ele voltar a usar droga. E ele era aquele cara que também fumava tudo que tinha na vida, tudo que tinha. Eu lembro que eu conheci ele, aí ele indiquei essa clínica que eu fui, lá de Jaci. Ele ficou 4 dias e achou que estava ótimo, saiu. Ficou 8 meses sem usar droga, firme com a gente na igreja. Aí eu comecei a namorar com ele. Aí ele recaiu. Aí a gente conheceu uma clínica da Quadrangular, que era paga. Já começou a ficar mais difícil o negócio, que eu comecei a pagar a clínica para ele, foi começando a me estreitar minha vida. Mas aí ele foi para essa clínica. Aí eu namorando com ele, foi para essa clínica. Aí ficou mais uma semana lá, achou que estava ótimo. Saiu, ficou mais 8 meses. Aí a gente marcou o noivado. Aí ele recaiu. Aí a gente desmarcou o noivado. Aí ele foi para outra clínica. Aí ele voltou e ficou bom já de novo. Aí a gente marcou o noivado e casamos. Quando a gente casou, daqui 16 dias ele recaiu. E quando ele recaiu, gente, ele vendeu tudo que a gente tinha na vida. Todos os nossos presentes de casamento, tudo que eu tinha de valor. Eu trabalhava na área azul na época e a gente tinha que trazer o dinheiro da venda do dia para casa e fazer o acerto para pegar outros bloquinhos de papelzinho no outro dia. Ele pegava todo o meu dinheiro da carteira. E eu lembro que essa época, porque quando eu cheguei na Quadrangular, eu cheguei daqui uns 8 meses, mais ou menos. Eu já estava decidida pelo Senhor, eu já estava apaixonada pela igreja. E aí eles tinham uma estratégia de fazer grupo de coral para poder pescar pessoas para o louvor. E aí a menina que ia ser minha líder de louvor já me chamou para o coral. Eu já entrei no coral e comecei a cantar. E aí Aí, rapidamente, ela já me chamou para fazer parte do Ministério de Louvor. E aí, eu comecei para o Ministério de Louvor. Aí, foi passando o tempo, eu com o Wellington e tal. E a gente tinha ensaios de sábado. E eu lembro que foi tão, tão preciosa para mim, foi a Juliana, porque ela falava assim para mim. Eu chegava do meio-dia, assim, do trabalho. Chegava em casa, o Wellington tinha pegado tudo que tinha na casa. Assim, as coisinhas mais que tinha. Sempre, aí no outro fim de semana ou no outro dia, ele sempre achava outras coisas que tinha, que nem era de vender aquilo, ele conseguia vender, porque outra coisa que tinha, ele pegava. Deus. E aí teve uma vez que eu fiquei muito triste. A minha mãe me deu um anel de ouro,
que ela diz que ela ganhou a armação de ouro de uma patroa dela quando ela era adolescente e trabalhava de morar no emprego. E aí ela comprou uma pérola, diz que pagou em não sei quantos meses aquela pérola, e eu tinha aquele anel, o meu anel, sabe? E ele foi lá e vendeu por R$10 meu anel. Ai, foi tão difícil, gente. E aí, tantas vezes eu chegava assim no ensaio, e eu sempre mantendo os meus compromissos com o Senhor, sabe? Porque eu sempre tive assim o Senhor como tão maravilhoso, que eu pensava assim, tal problema, o problema da vida que acontecia comigo não vai atrapalhar o meu relacionamento com o Senhor. Eu estou sofrendo, eu estou vendendo tudo minhas coisas, arrombava a janela à noite para pegar, mas no outro dia eu ia trabalhar, ia para o culto, voltava e vivia o problema. No outro dia eu ia trabalhar, ia para o culto, ia para os ensaios e tal. E aí nos ensaios, os ensaios eram sábado, aí eu chegava assim na Juliana, falava assim, Ju, nossa, Ju, ele pegou não sei que tal coisa, ele pegou isso, aquilo, outro. Ela me levava lá para o fundo da igreja, ela orava comigo, chorava comigo. E ela falava assim para mim, Sônia, do mesmo jeito que o inimigo está usando ele para tirar, o Senhor vai usar ele para trazer de volta tudo que ele está pegando, tudo que está acontecendo, você vai ver, não desiste e tal. E eu não tinha a menor intenção de desistir mesmo, porque o Senhor é tão maravilhoso, né? Como é que a gente vai conhecer Jesus e vai pensar em largar do Senhor, né? Os problemas vêm, a situação se levanta contra a nossa vida e a gente cai, a gente levanta, mas a gente pode prestar atenção. Olha assim, sabe? Cada vez que a gente tiver com um problema, pode olhar para sua mão, que a mão do Senhor vai estar ali, ó, segurando na sua. E o Senhor estava sempre segurando na minha mão e ela ministrando sobre a minha vida. Eu profetizo que o seu casamento vai ser uma bênção, o Senhor vai levantar ele e tal. E aí ele foi para a clínica e parou e foi e recaiu depois mais uma outra vez. Eu sei que foram 4 vezes enquanto eu conheci ele. E aí acho que agora já fazem 14, 15 anos, mais ou menos, que o Wellington nunca mais recaiu. Para a glória do nome do Senhor, sabe? Graças a Deus. E aí a gente tá firme aí na presença do Senhor. Aí foi nascendo os meninos, veio o Isaac, veio o Samuel, né, vida? E Deus foi fazendo os caminhos, né? Formando sua família, guardando todos vocês, mantendo firme. E eu queria saber, tipo assim, qual foi o momento que você viu, realmente eu tô liberta? Ou esse processo você acha que você vai ver eternamente até quando o Senhor te levar? Igual a nossa salvação, né? Igual você comentou. Nós não somos perfeitos, nem nunca vamos ser. Nós estamos nesse processo, né? De buscar a santidade dia após dia, negando a nós mesmos e querendo Cristo, né? E eu creio que com a dependência, com a droga, seja esse mesmo processo. Eu vi que eu estava liberta já assim, ó, quando eu saí da clínica, porque eu decidi, sabe? Eu decidi assim no meu coração, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero. Então eu coloquei assim no meu coração, vai acontecer 1000 coisas, eu sei que vai acontecer, mas eu não quero. E aí eu decidi isso muito, e dentro da minha decisão, eu mudei completamente a minha vida. Eu mudei tudo, tanto que depois que eu saí da clínica, a minha antiga patroa, que é a Iris, que é minha amiga, ela me deu a oportunidade de trabalhar na casa dela de novo. Depois com o Kevin, coloquei o Kevin na creche, ia trabalhar na casa dela e foi uma bênção. Cuidei da filhinha dela, a filhinha dela nasceu, fui babá da filhinha dela, hoje é uma mulher, a Vitória, menina linda. E só que assim, ó, eu tinha um traficante na rua de cima da minha casa. E eu subi a rua Pedro Bigal, que é a rua da minha casa, que eu moro na Alvorada. A rua Pedro Bigal sai reto no postinho do Bairro Alto, sai na Matinha do Bosque, e na rua de trás era a casa da minha patroa. Então, para mim, era ótimo fazer aquele caminho. Eu passei muitos meses rodeando quase pelo pontilhão, para não passar perto dos bar, perto das pessoas que eu conhecia. Fugindo da aparência do mal. Fugindo da aparência do mal. Eu não passava. Enquanto eu não estava forte, mesmo depois de 7 meses de clínica, eu ainda pensava assim, ó, e se eu não resistir? E se eles me chamarem? Então eu não vou. Eu não vou passar por essa rua. Então eu não andava na Alvorada. O que eu fosse fazer, tudo pra cá era prático, extremo. Não, eu vinha lá pelo centro. Eu quase vinha, rodeava pelo paraíso. Nossa, foi muito difícil, foi muito cansativo. Era tudo muito mais longe para eu fazer. Aí tinha vez que as pessoas iam me chamar na minha casa. Olha, Sônia, o fulano tá te chamando. O traficante, que era meu amigo, me chamando lá na esquina, falando para mim vir, eu falando que não, sabe? E aí a pastora Alzira me buscava em casa para ir para a igreja.
E aí eu montava no carro, ia e voltava tal. E aí então eu estava protegida para andar na noite. Mas para voltar e para ir para o trabalho, nossa, eu fazia uma vida. Aí eu falei assim, não, eu vou encarar essas pessoas e eu vou falar de Jesus para elas. Porque eles também estão precisando ser libertos. Infelizmente, ninguém quer ser liberto naquele bairro. Uma dó, sabe? As pessoas que eu usava naquela época, usando até hoje, sabe? Os traficantes traficando até hoje, 20 anos depois. Aí chegou uma época que eu, tipo 1 ano mais ou menos, que eu estava na igreja da pastora Alzira, ela sempre me buscava. E aí eu pensei assim comigo, pensei, poxa, e a igreja era no São José, eu atravessava a linha do trem para ir depois, eu comecei a atravessar a linha. Eu pensei assim, eu sou da igreja. Não precisa a pastora vir me buscar, porque ela já levava um monte de gente, porque os pastores sempre levam os povos, né? Aí eu pensava assim, ela já leva um monte de gente, eu não vou ficar mais incomodando ela, porque eu sou da igreja, eu quero ir com as minhas pernas, eu quero catar minha Bíblia e andar com a minha Bíblia na rua, eu quero falar de Jesus para as pessoas que estiverem no caminho e tal. Aí falei para ela, pastora, não precisa passar mais na minha casa não, que eu vou. Agora eu preciso encontrar esse pessoal daqui da rua da minha casa. E aí eu comecei a pegar os caras, que aí mudou as coisas na minha mente. Eu comecei, porque aí eu tinha que ir com o carrinho de bebê, com o Kevin era bebê ziquinho de 1 ano. E eu tinha que atravessar a linha do trem. Então, lá na esquina da minha casa, sempre foi o lugar de ficar muito drogado. Só que os drogados dali eram os drogados meus, que eu usava droga com eles. Só que aí, nesse momento, eu já tinha tanta certeza que eu não queria aquela vida para mim mais, que eu queria que eles saíssem daquela vida. Então, cada dia eu chamava um para atravessar a linha comigo. Fulano, você não me ajuda a levar o carrinho? Fulano, vamos para a igreja, cara. Jesus te ama. Não sei o que lá. Você é tão especial, você é tão precioso para Jesus. E não sei o que. E aí eles me atravessavam a linha, me devolvia, me levava. E aí eu criei essa coragem assim, sabe? E voltei pro bairro. Até hoje, graças a Deus. Aí teve uma vez, né, que dos meus amigos, o meu vizinho de frente da minha casa, ele falou assim, olha, Soninha, eu não posso te atravessar hoje porque eu tô com essa pedra aqui na minha mão. E ele tava com uma pedra assim, aberta assim, fora do plastiquinho. O inimigo achando que ia me tentar, né? Ele falou assim, então, se você vê, com a droga assim na minha cara, se você vê, você vai querer usar, então eu não posso ir atravessar você hoje. Se você vê, bem na sua se cara. Você assim, vê, né? Se você vê. Aí eu falei assim, meu querido, eu falei um mal que eu não quero pra você, cara. Eu não quero isso pra você, eu vou querer pra mim. Eu falei, isso daí foi um inferno na minha vida, eu não quero e eu quero que você saia dessa, cara. Aí ele fechou a mão e saiu assim. Satanás falou assim, vou embora com a pedra. E aí eu voltei ali, aí eu tinha certeza, sabe? Falei, não, eu não vou usar. E aí aconteceu milhares de vezes. Eu passar, porque o caminho de descer a linha do trem era o caminho que as pessoas, que pega uma luzinha ali, que o povo usava droga ali. Então eu tinha que passar assim, dos caras. Dá licença, desculpa, desculpa aí, Soninha, firmeza, Soninha, bom, Soninha, que ajuda, Soninha, não sei o quê, sabe? E aí eu passava pelos caras e falava uma palavra para eles. Tem um menino lá que recai, levanta, sobe, levanta e cai. E hoje está caído, que fica lá e não consegue parar de usar, sabe? Mas diante de tudo isso que você viveu, tipo assim, para alguém que esteja te assistindo hoje, assim, o que você tem para falar para essa pessoa? Bom, eu tenho para falar que Jesus é bom. Que se a pessoa se apegar com o Senhor, a pessoa vai conseguir sair da droga. Não tem potência de droga, não tem qualidade de droga maravilhosa ou forte ou que te prenda, que o Senhor não seja poderoso para te libertar, para libertar a pessoa disso, para fazer a pessoa ter uma nova vida, porque é assim que o Senhor faz. Quando eu estava no Amor Exigente, tinha um palestrante lá que ele falou assim, olha, eu vou falar para vocês um segredo, e se vocês usarem isso na vida de vocês, vocês nunca mais vão usar droga. Ele falou assim, você tem 2 mãos, né? Ele falou assim, uma mão você tem que se apegar com a sua família e a outra mão você tem que se apegar com Deus. O cara nem era crente. E o Senhor colocou tantas pessoas que nem servia a Ele, mas que como eu ia passar pelas pessoas, o Senhor usou aquelas pessoas para me falar segredos do coração dele, sabe? E que eu fui fazendo, sabe? Então, é família. A gente acha que amigo vai levar a gente para algum lugar. Não.
Quem vai levar a gente para o lugar certo é a nossa família. Os melhores conselhos, eles vêm da nossa mãe e do nosso pai. Então, é Deus e é família. E você vai conseguir, a pessoa vai conseguir, porque o Senhor é bom. Esse é o Deus que a gente serve. Ele é um Senhor que liberta, que cura, que restaura, que transforma. Assim como Ele fez comigo. Ele pode fazer na vida de quem quiser, porque Ele está pronto. Ele está pronto. E Ele não é aquele Deus assim que se você abre o seu coração para Ele hoje, amanhã Ele vai fazer, Ele vai deixar você lá na lama mais um pouquinho. Não, Ele vai fazer agora. Dobra o seu joelho, faz uma oração, pede força para o Senhor, porque Ele é o Deus que te dá força. Ele é o Deus que vai te sustentar, Ele é o Senhor que vai te manter longe o tempo que for preciso para o resto da vida e vai salvar a sua alma, assim como Ele tem feito comigo. E através da minha vida, o Senhor, através da vida da minha mãe, né? Que eu tive uma pastora que ela chama Pastora Milene, que a Fernanda conhece. A pastora Milene é tão maravilhosa. Ela falava assim, nas pregações dela, falava assim: você, mulher, você é a porta. Deixa essa porta aberta para o Senhor entrar na sua casa. E através da vida da minha mãe, a minha mãe abriu a porta, mas não foi só para mim. Depois de mim veio o meu irmão, o meu pai se arrependeu e se converteu. A minha família de São José do Rio Preto, a minha mãe tem umas 10 irmãs lá. Quase todas as irmãs da minha mãe são crentes hoje, sobrinhos, primos, tios. Veio o Senhor, através da vida da minha mãe, Ele veio com uma onda de presença que estendeu sobre a minha família toda. E tem muita gente sendo alcançada ainda através do Senhor, através desse testemunho. E Deus habita no meio dos louvores, né? É. E você faz parte do louvor, né? Seu coração, que honra, né? Gente, meu Deus, que presente. Eu queria que você cantasse um pedacinho de alguma música, assim, que marcou a sua vida. Tem uma música que ela é muito antiga. O pessoal da Igreja da Pastoral Zero tudo sabe que eu amo essa música porque era a minha música. E essa música até, ela já me salvou várias vezes, porque muitas vezes o Satanás já veio no meu sonho. Sabe, eu não sei se vocês já ouviram falar de quando a pessoa está tá dormindo e ela fica paralisada, quase morre. Eu tive isso, gente, muitas vezes e muitos anos. E aí, muitas vezes eu expulsava essa presença, porque a gente não vê a cara do Satanás, né? É uma presença que vem e vai te prender no ar, te paralisa. Quando você consegue uma força, você tem quase que pular da cama, senão o negócio te segura de novo e te mata. E eu já muitas vezes, assim, lá dentro, consciente, assim, eu orava assim, em nome de Jesus, no pensamento, né? Que a boca nem dentro do sonho a boca mexe. Eu, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E nada. E o Senhor, assim, eu lembrar da canção. E eu lá na morte, assim, faltando 1 minuto para terminar o ar. E eu começar assim, lá no meu coração, assim: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Esse nome é maravilhoso, né? E a gente precisa parar tudo por causa do nome do Senhor, porque é o Senhor. E eu lá no sonho, assim, ó, quantas vezes eu cantando essa música lá no pensamento e aquela presença ia perdendo a força. E eu conseguia levantar, gente, através da adoração. Eu pensava: Senhor, eu te agradeço por esse presente, porque o louvor é demais, né, gente? O louvor é... Eu amo muito. Eu tenho vontade, assim, eu acho que por causa da minha personalidade, eu queria ser tudo na igreja, menos pastor. Pastor é muito difícil. Você queria estar na Nossa, eu queria ser diaconisa, eu quero servir a ceia, eu quero receber os irmãos. Dar aula para crianças. Também acho que dar aula para as crianças também não queria. Olha, não, já é muito, né? Coisa que eu não queria. Mas o louvor, gente, que isso? Eu falo para Deus, eu falo: Senhor,
que honra, Deus. Eu sou muito assim, sem timidez, sabe? Mas eu nunca tive assim o altar como um lugar de aparecer, como um lugar de assim, olha, o ministério do louvor é melhor do que os outros ministérios da igreja. Aí eu vou ser do louvor, ou eu sou do louvor, e eu sou a isso ou aquilo. Não, eu penso que é uma responsabilidade tão grande. Mas é um privilégio tão grande, mas é uma coisa que não é nada nosso, é o Senhor, ele dá o ministério, ele dá a voz, ele dá a unção, ele dá tudo. E que coisa mais linda que o Senhor deu, como que o Senhor foi tão bom, quem eu era, da onde o Senhor me tirou, e o Senhor me dá o louvor. O Senhor é maravilhoso, gente. Soninha, eu queria te agradecer por também. esse testemunho maravilhoso, eu creio que vai ser um canal de bênção na vida de muita gente, né? Amém. Porque às vezes as pessoas, né, não tem força, não sabe por onde começar, e ouvir um testemunho tão lindo, tão forte, eu acho que é um dos primeiros passos, né? Creio eu, que para a pessoa se libertar. A outra pessoa também consegue. A outra pessoa também consegue, porque o Senhor Jesus, ele veio para todos nós, né? Exatamente. A gente não tem nada de melhor do que ninguém. Nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele está com a mão estendida, esperando assim, ó, para segurar assim, pegar a mão de quem for, caído, a quantidade de vezes que a pessoa tiver caído. Ele levanta mais uma vez e sustenta se a gente deixar, se a gente se apaixonar por Ele, porque conforme a gente procura conhecer o Senhor, como não se apaixonar pelo Senhor, né? Quando a gente descobre que alguém saiu de lá da glória, de lá do céu, e desceu aqui na terra com um objetivo para salvar a minha vida, por causa de mim, tão pequenininha, né? Então, a gente precisa do Senhor mais do que tudo, e que as pessoas sejam alcançadas por esse amor tão grande do Senhor. Louvado seja Deus, porque você deixou a porta aberta, né? Amém. Na sua casa e agora na casa de Deus, né? Também para as outras vidas. Amém. E eu também quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Creio que ele vai edificar a sua vida, e você também pode ser um canal de bênçãos na vida de outra pessoa, compartilhando com alguém. Soninha, você quer passar o seu arroba? É verdade. Não precisa. Não precisa passar o arroba, não quer. Puxa vida. Não quer. Que chato. Eu não lembro. Mas será que eu... Será que eu sei? Deixa eu ver se eu acho. Como que tá no Instagram, né, da gente? Sônia da Silva Nascimento. Vai estar aparecendo aí na imagem. Depois o Dani se vira na nome edição. Inteiro. Não tem problema. Bom. Soninha, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Amém, Fer. Eu que agradeço. E a vocês também que nos acompanharam até aqui. Amém. Tchau, tchau.